estava preparada para ser mãe, né? Sendo bem sincera. Então era muito descuidado, assim, sempre faltando alguma coisa, muita coisa normalmente, então era bem complicado. Ela era muito nova, então ela saía, tinha sempre muitos namorados e ela não, tipo, não cuidava muito da gente, então era bem complicado. E assim, eu que tinha que me virar, procurar o que comer, então já aconteceu da gente ficar pra fora de casa, ter que pular o portão. Era como se a gente fosse hóspede ali, sabe? Ter que pedir pra entrar, era bem chato. A primeira vez foi eu e o meu irmão Alex, que é o segundo mais velho. Daí a gente voltou, foi de novo, aí já foi eu, o Alex, o Eduardo e a Camila. E na última vez já tinha a Teté, que era um bebezinho, que ela foi tipo com uns 7, 8 meses. Daí sim foram todos. Acho que foi a vez que eu voltei e meus irmãos não estavam comigo, entendeu? Então foi a vez que eu mais me senti sozinha. Então foi difícil, mas a gente aprende, né? Eles iam me ver, então ia ficando mais confortável. Mas foi difícil. Então, eu era nova, então o que me falaram era que não dava certo, porque a filha dele tinha idade próxima da minha, então a gente dividia amigos, escola, família, e acho que para ela ficou um pouco demais. Eles organizaram tudo num saco de lixo, e eu já não tinha muita coisa, mas colocaram todas as roupinhas lá e levaram. Não foi muito uma notícia, né? Foi tipo assim, a gente vai dar uma volta. E aí, quando eu vi, eu já tava lá de novo. Então, tipo, a gente já não entendia muito. Num dia desse, a gente entende menos ainda. Mas é tranquilo, hoje eu convivo com eles, eu não tenho mágoa. Mas foi triste, né? Porque eu não tinha entendido que ali seria, tchau, entendeu? Foram 4, né? Porque vai pequeno, depois vai, volta com o irmão, depois volta da outra família. É doloroso, porque você sempre acha que o problema é você, afinal de contas foram 4 vezes. Mas não é o fim do mundo, então assim, você aprende a lidar. Chega uma hora que você fica tipo, tá, tudo bem, mais uma coisa ruim e daqui a pouco vai vir coisa boa. Então a gente acaba desenvolvendo não sei, essa habilidade de não se abater e continuar. Quando ela chegou, ela chamava de tia. Então era tia pra lá, tia pra cá, tal, e aí eu falei assim, poxa, não posso fazer ela me chamar de mãe, né? Não tem cabimento me chamar de mãe assim, forçando, né? Aí, depois de um tempo aí, sei lá, alguns anos, a coisa veio automaticamente. Aí ela começou a chamar de mãe. Eu falei, nossa, eu fui promovida. As noites que ela acordava com saudades da mãe, dos irmãos, ela chorava muito, tudo. Aí a gente tinha que conversar, rezar, pedir para Deus iluminar. E essa situação se repetia por várias vezes, né? Até que devagarinho foi acabando. Eu tava na minha casa fazia de 4 a 5 dias, né, que a minha genitora tinha abandonado a gente praticamente, e a vizinha percebeu esse tanto de tempo e ela chegou a ligar para a polícia, e a polícia assinou o conselho tutelar. E o conselho tutelar foi até a gente. Foi estranho, porque eu cheguei, tinha um monte de criança, tudo da mesma idade que eu, e eu não fazia ideia, eu era criança, eu não fazia ideia que existia um lar só pra crianças, então pra mim era tudo novidade. Até então eu ia ficar só um tempo lá, não era anos. Então, a primeira família, a gente tinha acabado de chegar no abrigo, era uma família aqui de Salto, eles tinham 2 meninos, foi eu e minha irmã, né, porque já tinha feito o processo de separação, porque nós éramos em 4. Então, já tinha feito o processo de separação, os meninos juntos e eu e a minha irmã. Acabou que eles não quiseram ficar com a gente, ao certo eu não sei, a gente não sabe, porque a família não quer, mas é um vínculo que é cortado. Aí a diretora chega e conversa com a gente. Depois dessa família, a minha irmã, ela já tinha a mãe dela, né, a mãe dela que adotou ela, e já tinha interesse nela. Então, só que ela tinha acabado de perder um filho. Então, ela tinha interesse, mas ainda não tinha ido atrás de todo o processo. Aí, então, a gente acabou fazendo a adaptação com uma outra família, só que eu fiquei pouco tempo, ela ficou um pouco mais, só que também não deu certo. Daí, eu não quis ficar, e a minha irmã, depois, ela foi devolvida também. Aí, nisso, já aconteceu o processo de adoção dela com a mãe atual, a mãe que adotou ela. E aí eu fiquei. Aí depois que eu fiquei, eu cheguei a fazer processo de adaptação com uma outra pessoa que eu já tinha convivência. A gente tentou, mas a gente conversou hoje, minha mãe já conversou com ela que Deus, ele faz tudo certo.
E infelizmente não deu pra gente ficar, mas foi acho, uma das famílias que eu tenho contato até hoje, que acabou tudo em paz, assim, né? A gente soube, e quando é pra ser, é pra ser. E depois teve a última família que eu fui, que foi quando eu fiz 12 anos, que foi a família de japoneses, que aí não fui eu que quis ficar. Então você tem a opção, né? Tanto a família de não querer ficar, quanto a gente também de não ficar, não se sentir bem, né? Então, na verdade, eu conheci meus pais e eles faziam trabalho voluntário de uma igreja que a gente frequentava. Eles faziam trabalho voluntário lá. E eu conheci ele através disso. Então, eu conheci eles fazia um tempo já, e também porque a minha irmã a gente estudava junto, então eu via a minha mãe nas reuniões de escola. E quando eu via famílias lá, né, porque lá tem a visita da comunidade, que é onde vai várias famílias, quem tem interesse, eu não ia muito atrás. Eu ficava bem na minha, eu gostava de brincar tudo, mas tentava não criar laços. Foi estranho no começo, porque por eu ter passado em tantas outras casas, às vezes a gente não sente, né, dentro da gente qual é o nosso lugar. Ai, meu Deus. Eu não é pra ele estar aqui. E foi bem difícil no começo, porque, como você disse, eu já era grande. Eu já sabia de tudo o que tinha acontecido comigo e eu já sabia o que eu queria pra minha vida. Então foi muito difícil, tanto pra mim quanto pra eles. O primeiro ano foi bem difícil, mas a gente tá aqui, 9 anos. E qual foi você lembra o primeiro momento que você falou mãe ou pai? Então, essa parte foi difícil, porque não que eu não via eles como pai e mãe, eu via, só que era muito difícil pra mim chamar eles assim. Porque, querendo ou não, você fica com trauma. Eu perdi meu pai muito cedo. E eu falo que se eu não tivesse perdido ele, eu não tinha passado por tudo isso. Mas hoje, né, depois que a gente vê que tudo vai dando certo, a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe lá na frente. E foi difícil pra mim, pra eles. Fiquei um ano, desde que fui adotada, fiquei um ano sem chamar eles de pai e de mãe. Era senhor e senhora até hoje, mas era, o senhor pode, a senhora pode. E foi muito duro pra mim quanto pra eles, pra poder entender isso. Eu sempre tive apoio, porque desde pequenininho eu falava para eles que ia chegar alguém em casa um dia, uma criança que não tinha nascido da barriga da mãe, mas que ia nascer do meu coração. Eu sempre quis deixar isso bem claro, porque eu operei na cirurgia da Natália, na cesárea da Natália. Mas a gente fala que se eu não tivesse operado, eu ia ter mais filhos. Eu falo para ela assim que para mim ela é a primeira, porque para mim ela eu tenho desde os 13 anos comigo. E eu tive meus 3 filhos, mas eu não estava completa. Eu não era feliz, eu não conseguia. Aí eu ficava pensando, eu dormia, eu pensava como é que ela estava. Quando eu não tinha ela, eu pensava assim, será que é um menino, uma menina? O que será que ela está fazendo agora? O que está acontecendo com ele, com ela? Eu pensava, sabe? Então, era uma coisa igual um quebra-cabeça, sabe? Faltava uma pecinha. Eles são meu alicerce. Eu acho que é igual eu falei. Ai, meu Deus. Eu já passei por tantas famílias, né, que nunca deu certo. E, igual meu pai falou, desde que eu entrei aqui, eu sempre me senti em casa. Nunca tive vergonha. Eu não tenho vergonha aqui ainda, então... Então, eles... Quem eu sou hoje, assim, é clichê, mas eu devo a eles. Na minha educação, no que eu quero ser, porque eu tive muitos sonhos frustrados. Eu não queria ter família, eu não queria ser mãe por conta de coisas que aconteceram comigo. Que eu achava que eu ia ser igual a minha genitora. E estando aqui, vendo as coisas de uma outra maneira, quando alguém te oferece aquilo que você já desistiu, então é diferente. Então eu consegui ver que eu posso ter a família que eu tenho hoje, porque eles me mostraram isso. Ai, meu Deus. O maior desafio certamente é fazer com que esse vínculo afetivo se forme de modo saudável para a criança e que, apesar de a criança ter passado por um trauma considerável, né, com o rompimento dos vínculos com seus pai e mãe biológicos, né, e ainda que ela não se lembre disso, é bem importante, ainda que ela não se lembre disso, há um trauma que a criança sente com isso, né, sem dúvida nenhuma que há consequências psicológicas a partir desse trauma, isso já é muito bem estudado pela psicologia.
o fato de a criança ter 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, não se lembrar depois desse momento, não afasta a existência do trauma. E em contrapartida, a gente já coloca numa família sem que ela tenha a possibilidade de optar, de escolher, né, de se manifestar. Então, o grande desafio é a gente fazer a coisa com segurança, com calma, não ceder à tentação de fazer tudo mais rápido do que o devido, para ter a segurança necessária de que a adoção se faz de modo saudável para a criança. Então a criança, numa devolução, chega aqui muito fragilizada, muito derrotada mesmo, porque eles se culpam que deu errado. Olha só, a criança que se culpa. Não é culpa dela. É esses pais que não sei que ideal de família, numa adoção, eles estavam procurando. Na realidade, eu diria que esses pais nunca foram pais. Né? Quando há uma devolução, a gente entende que não houve a filiação. Eles até levaram a criança para um estágio de convivência, às vezes até chegar à adoção, porque existe o estágio de aproximação, convivência, quando vai para casa, e só depois a adoção, quando sai a documentação. Né? Então, normalmente é nesse estágio de convivência que existem as devoluções. Porque, na realidade, não houve uma adaptação, seja da própria criança, pode acontecer que ela não se adaptou depois na rotina e na vida da família, seja da família em relação à criança. Mas aí a gente entende que não houve o vínculo filial. E se a gente estudar um pouquinho mais, você percebe que dos dois lados, a criança não se tornou filha, né, ou filho, e os pais não se tornaram pais. Porque se eles forem pais, eles acabam conquistando o coração do filho. Uma tristeza, talvez um pouco de preocupação de não achar ninguém certo, mas no fundo a gente sempre tem uma esperançazinha ali viva. Hoje eu sonho em ter minha família, de ter meus filhos, e todo mundo sabe disso. Eu falo que a primeira coisa, meu sonho é casar e ter a minha família, porque eu pude ver que é muito bom ter uma família, e que não é só porque eu passei por muitas coisas que eu vou repetir a história da minha genitora. Eu posso fazer tudo de novo, porque eu tive essa oportunidade e eu fiz essa escolha pra mim.